Paz seja convosco, meu amado ouvinte, minha amada ouvinte. Peço ao Senhor que abençoe o seu dia e que também te abençoe por meio dessa palavra em nome de Jesus. Eu espero que esteja tudo bem com vocês, que a graça e a misericórdia do Senhor possa estar sobre a vida de cada um. Esse é o meu desejo para cada um de vocês em nome de Jesus Cristo. Vamos falar com Deus nessa hora em nome de Jesus? Feche seus olhos. Grande Deus e eterno Pai, Pai das luzes, eu te exalto, eu te glorifico, porque o Senhor é Deus e não há nenhum que se possa comparar a ti. O Senhor é o Deus soberano, elevado no mais alto dos céus, acima das mais altas nuvens e estrelas. O Senhor estabelece o seu trono sobre a abóbada da terra, e todas as coisas são patentes aos seus olhos. O Senhor governa tudo com seu eterno poder. Louvado seja o teu nome, bendito seja o teu nome. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço, Senhor, que abençoe a vida de cada um que estará ouvindo essa mensagem, que através dessa mensagem o Senhor venha fortalecê-la, que a graça e a misericórdia do Senhor possa sondar os nossos corações e nos aplainar e nos aprumar na sua presença em nome de Jesus. Remova de nós tudo que não pertence ao Senhor, tudo aquilo que nos impede de nos aproximar ao Senhor. Retira de nós toda dúvida, toda incredulidade, toda falta de fé e coloca o nosso coração firmado nas suas palavras, nas sãs doutrinas. É o que eu te peço e te agradeço pelo poder que há no nome bendito de Jesus Cristo. Que assim seja. Amém e graças a Deus. Eu gostaria de estar compartilhando esta mensagem que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 2, dos versículos 4 até o versículo de número 7, os quais eu mesmo passo a ler nesse instante, em nome de Jesus. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Graças a Deus por essa palavra, graças a Deus pelo Santo Evangelho. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Efésios, diligentemente, fazendo menção nessa passagem em específico, eu quero que você entenda como que se encontravam os irmãos que habitavam na cidade de Éfeso. É um paradoxo, um paralelo ou um sincretismo com o capítulo de número 19 de Atos dos Apóstolos. A cidade de Efésios tinha por padroeira ou medianeira, podemos dizer, a deusa Diana, Diana dos Efésios. Era uma estátua enorme da deusa, aonde a cidade também tinha fábricas que fabricavam imagens dessa deusa. Muitos ali ganhavam a vida vendendo imagens desta deusa.
Então, quando a gente vai estudar a palavra em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, nós percebemos que Paulo chega ali nessa cidade e encontra com alguns irmãos. E Paulo perguntando ali em que eles foram batizados, eles afirmam que foram batizados no batismo de João Batista. E Paulo perguntou para eles: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? E eles então respondem ao apóstolo Paulo: nós nem sabíamos que existia um Espírito Santo. E Paulo, pregando para ele acerca do Espírito Santo, falou: João, na verdade, pregou um batismo de arrependimento. Então Paulo, anunciando ali o Evangelho, anunciando acerca das coisas de Deus, Paulo, os fazendo ajoelhar no chão, coloca a mão sobre a cabeça desses 12 homens e na mesma hora eles receberam o Espírito Santo, começaram a profetizar, a falar em outras línguas e a anunciar o reino de Deus por meio de profecias. Então, meus irmãos, esses homens entraram juntamente com Paulo num período específico e começaram a anunciar a palavra de Deus, e muitos na cidade de Éfeso creu em Jesus Cristo, creu no Evangelho, e todos aqueles que tinham imagens de deuses ao quais eles adoravam, começaram a trazer essas imagens para as praças e começaram a queimar essas imagens, a quebrá-las. Então, o apóstolo Paulo ali, vendo que o evangelho tinha alcançado aqueles corações, muitos daqueles latifundiários, daqueles homens daquela cidade que adorava Diana, muitos donos de fábricas de fundição das imagens da deusa, também vendo isto, começaram a procurar as autoridades da cidade, falando que Paulo estava trazendo perturbação e tumulto na cidade. E houve um grande alvoroço ali. Eles tentaram matar o apóstolo Paulo por causa desta palavra que eu estou anunciando a vocês agora, nesse instante. Então, este é o contexto que se encontrava a cidade de Éfeso. Então, Paulo ali, muito alegre de saber que muitos irmãos, mesmo vendo aquilo tudo, estavam crendo no Senhor Jesus e entregando a sua vida para Ele. E Paulo escrevendo para eles para os confortar, para animar a fé deles, para os exortar a permanecer firmes no evangelho que eles foram chamados. Paulo então lhes escreve. E nesse trecho que foi escolhido para essa mensagem hoje, ele começa assim no versículo 4: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu quero que você entenda que todos nós que anteriormente, no tempo passado, praticávamos pecados, vivíamos na prática do pecado, de acordo com a palavra de Deus, todo aquele que pratica pecado ainda está morto, ainda precisa ser ressuscitado em Cristo, precisa ainda viver de acordo com o Santo Evangelho. Eu também quero que você entenda que muitos daqueles que abriram mão da sua vida, da maneira vã com que viviam no passado e hoje vivem para Cristo, ainda falha, ainda peca. Só que essa pessoa não vive mais na prática do pecado. O pecado se tornou um deslize, um incidente na vida desta pessoa, porque a vida dessa pessoa agora é uma vida de santidade, é uma vida de piedade, é uma vida que anda em amor, em retidão, é uma vida irrepreensível diante de Deus e diante dos homens. Ele não dá mau testemunho, não dá falso testemunho, mas quando a pessoa pode olhar para a vida dessa pessoa, ela é como se fosse uma carta aberta escrita por Deus, porque Deus consegue ser visto por meio da vida dessa pessoa que é uma nova criatura. Então Paulo, proclamando esse evangelho através dessa carta àqueles irmãos que estavam em Efésios, diz
que Deus é riquíssimo em misericórdia. O que quer dizer isso? Quer dizer que, se Deus fosse levar em consideração os pecados que nós anteriormente cometemos, era para sermos condenados, lançados no inferno. Porque qualquer obra maligna, pecaminosa e perversa que praticamos, seria suficiente para nos condenar eternamente no inferno. Porque Deus é santo e Deus é justo. Se Ele é justo, o culpado para Ele é culpado e o inocente é inocente. Ele não aceita pleitas, não aceita barganhas, não aceita propina. O único preço que Deus aceita para pagar o pecado é o sangue do seu Filho Jesus Cristo. Nenhuma outra moeda, qualquer outra moeda é vil, é perverso, é desonroso, é vergonhoso para qualquer um apresentar isso diante de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que Ele é riquíssimo em misericórdia, porque ao invés de olhar para nós segundo os nossos pecados, Ele olha para nós segundo as suas muitas misericórdias, segundo o seu muito amor com que nos amou. E quando nós ainda estávamos mortos nas nossas ofensas, o que quer dizer isso? O pecado nos matou. O pecado tirou a vida que Deus nos deu de nós e nos escravizou, nos condenou, nos tornou condenáveis diante de Deus. Digo condenáveis, porque todo aquele que recebe, reconhece Jesus como Senhor e Salvador, não há condenação sobre ele. Porque Romanos 8:1 nos diz: não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Então, no versículo 5 aí, olha: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então não existe outro meio de Deus nos vivificar, nos ressuscitar, senão pelo seu Filho. Porque Jesus Cristo é a vida. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então, se Jesus é a vida, só Ele pode nos vivificar, só Ele pode nos ressuscitar. A nossa condição antes de nos achegarmos a Cristo Jesus é a mesma condição do Lázaro, do capítulo 11 do Evangelho de João. Já estávamos mortos. Não tinha como fazermos nada por nós mesmos. Assim como Lázaro já estava morto há 4 dias, ele não podia fazer nada por si mesmo, porque no Evangelho de João diz que esse morto de 4 dias já cheirava mal, já estava podre, os vermes já caminhavam pela carne dele, o verme fazia o seu banquete em suas carnes. O corpo de Lázaro morto era a moradia dos vermes, da podridão, da putrefação, da corrupção, que a morte produz em todo aquele que está morto. Ainda que andamos por este mundo, olhando pessoas indo e vindo, se elas ainda não achegaram-se em Cristo, o corpo na verdade está vivo, mas o espírito já está morto, e a morte já ronda este ser, só esperando a brecha, esperando a hora de um atravessar de rua, de se engasgar com uma comida, uma azeitona talvez, ou até mesmo bebendo água, ou de repente assentado numa cadeira. Eu não sei, eu não vou ficar aqui imaginando os ardis da morte, de quantas milhões de maneiras a morte pode nos tirar dessa terra. Então todo aquele que não se achegou a Cristo ainda está morto em ofensas, está morto em pecado, está morto em delito. Mas a palavra de Deus diz que Deus é riquíssimo em misericórdia. Pelo seu muito amor com que nos amou, quando a gente ainda estava morto, praticando pecados, Ele nos ressuscitou, nos vivificou juntamente com Cristo. Quando nós olhamos para aquela cruz e vemos que a cruz agora está vazia, porque a morte
não pôde conter o Cristo. A morte não venceu o Senhor Jesus. A morte não teve domínio sobre o Senhor Jesus. As suas amarras, tentando ali segurá-lo na sepultura, foram todas desfeitas pelo seu poder. E Cristo ressuscitou, levantando dentre os mortos. Aquela pedra rolou para o lado, os selos foram quebrados e a vida saiu de volta daquela sepultura. Oh, glória a Deus! Quando você que já está morto entrega a sua vida para Jesus, o mesmo que ocorreu com Cristo, ocorre também com você, porque a palavra de Deus nos diz que nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Isso não vem de nós mesmos, mas isso é um dom de Deus. Não existe obra nenhuma que podemos praticar para nos gloriar. Essa obra é exclusiva de Deus. Somente Deus pode nos fazer de novo. Somente Deus pode nos ressuscitar novamente. E isto somente por meio de Cristo Jesus, o seu Filho, o seu unigênito, este que é Senhor dos senhores, que é Deus de todos os deuses, que é Rei de todos os reis, Príncipe dos príncipes, Médico dos médicos, Ele, o Pai da luz, que habita no lugar inacessível. Só Ele pode nos vivificar, aleluias. Talvez essa palavra, ela é muito poderosa aos seus ouvidos, mas quando ela chega ao seu coração, você começa a se perguntar, será que isso realmente acontece comigo? Será que se eu apenas declarar que eu entrego a partir de agora a minha vida para Jesus, tudo isso vai acontecer comigo? A resposta que eu tenho para te dar é sim, porque fiel é aquele que vos chama, o qual confirmará. Aleluias. Se Deus está te chamando e você sente isso no seu coração, é porque o Espírito Santo de Deus está te tocando agora. Ele está te chamando para ter uma novidade de vida, uma nova vida com Cristo. Oh, se você entrega hoje a sua vida para Jesus, eu não estou dizendo que todos os seus problemas irão acabar, mas eu quero dizer uma coisa, que esses problemas hoje não poderão mais te dominar, porque a certeza que você terá em Deus, essa convicção, fará você enxergar que esses problemas são tão pequenos perto de um Deus tão grande, perto de um Deus tão maravilhoso e sobrepujador de todas as coisas. Oh Senhor, toca neste coração, meu Pai, para que essa pessoa seja vivificada com Cristo, para que essa pessoa se torne uma nova criatura em Cristo Jesus. E se você recebe Jesus como seu Senhor, como Deus da sua vida, essa promessa que está no versículo 6, ela te alcança imediatamente no mesmo ato da entrega. Está escrito assim, e nos ressuscitou juntamente com Ele. Aleluia. Isso quer dizer que o poder que ressuscitou a Cristo também entrará sobre a sua vida e te ressuscitará. Você terá desejos pelas coisas de Deus, você olhará mais para o céu, dependerá mais de Deus, confiará mais nas promessas dele. E no versículo 6 diz que assim, quando a pessoa se entrega para Jesus, ela é ressuscitada juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando você entrega a sua vida para Jesus, você é ressuscitado em Cristo. Você é ressuscitado juntamente com Ele e um lugar nas regiões celestiais é reservado para você. O texto já está dizendo no presente, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Quer dizer que quando você está em Cristo, você já está assentado nos lugares celestiais. Nada mais tenebroso pode tocar a sua vida. Nenhum problema pode afrontar a tua vida. Nada mais pode roubar aquilo que Deus te deu. Porque os dons de Deus são sem arrependimento. Os presentes que Deus te dá, Ele não toma de volta. Tudo aquilo que Deus te dá é seu para todo sempre. Então, se você entrega a sua vida para Jesus,
Se você dedica a sua vida a Jesus, nada mais pode roubar a sua esperança, nada mais pode lhe roubar a fé que o Pai te deu. Porque maior é Deus, a promessa dele é de vida eterna. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o futuro, nem os anjos, nem os principados, nem as lutas, angústia, perseguição, fome, sede ou nudez. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se Deus nos entregou Jesus Cristo, Ele também nos entregou todas as coisas juntamente com Ele. Se Deus não poupou, antes entregou Ele por nós, como nos dará também com Ele todas as coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é a nossa esperança, que se Deus nos deu Jesus Cristo, então se Cristo é nosso, nada, nem demônio, nem pecado, nada nos separará do amor de Deus, porque se o demônio se levanta, ele se levanta para cair. Se por um caminho o demônio vem contra você, por 7 caminhos diferentes o Senhor o fará fugir. Se o pecado te assedia dia e noite, você encontrará força em Deus para lutar contra as astutas ciladas do diabo e contra a sedução do pecado. Você se achará firme em Deus para desfazer todas as obras do maligno, porque fiel é aquele que te chama. Versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Então a fé, a certeza que nós temos em Deus através de Jesus é tão grande, que nós temos essa certeza de que Deus já nos mostrou pela fé nos séculos vindouros a abundante riqueza da sua graça, quando habitarmos a nova Jerusalém, a cidade celestial, a cidade santa dourada, aonde as ruas são de ouro, os portões são de pérolas, as fundações da cidade são feitas com 12 pedras preciosas diferentes. No meio dessa cidade existe uma praça, e nessa praça tem a árvore da vida e a fonte da vida, aonde essa árvore da vida produz um fruto diferente a cada mês do ano. As folhas dessa árvore são remédios para as nações. O que quer dizer? Não é que você vai ficar doente e vai precisar de remédio. Na verdade, quando você se alimenta dessa árvore, ela te cura para toda a eternidade, ela te limpa para todo sempre. É essa fonte de água da vida, e quando você beber dela, você nunca mais terá sede, nunca mais morrerá. Entenda isso. Para todo sempre. Nós sabemos o que é o tempo. O tempo é passado, presente e futuro. A eternidade nós não conhecemos, porque dentro da eternidade não existe passado, presente ou futuro. É eternamente um presente. É o presente eterno. Nós viveremos esse dia eterno. Esse dia será eterno, nunca findará, nunca acabará. E nessa cidade não haverá tristeza, nem pranto, nem gemido, porque as primeiras coisas são passadas. Deus, que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, é quem secará dos nossos olhos todas as lágrimas. Todas as tristezas que enfrentamos nessa vida aqui terão basta, terão fim. Seremos consolados de todas as coisas, receberemos uma nova mente, um novo corpo, um corpo incorruptível, que jamais se inclinará para o pecado, jamais terá anseio pelo pecado por coisas perversas, pois seremos de Deus e Ele será nosso. Nós estaremos com Deus e Deus mesmo habitará conosco, porque as primeiras coisas são passadas. O tabernáculo de Deus será juntamente com os homens. Nós estaremos juntamente, eternamente com Deus, contemplando a Tua majestade, prostrando, adorando, de eternidade a eternidade. Então, meu amado, então, minha amada, você que está ouvindo essa palavra, não é linda essas promessas? Por que temer? Por que não se entregar para Deus? Por que não querer viver com um Deus tão maravilhoso como este?
Eu sei que você aprendeu a confiar em imagens, aprendeu a confiar na força do seu braço, no poder que você tem de produzir o seu alimento, produzir dinheiro, produzir tudo. Mas eu quero dizer uma coisa: abra mão dessa vida aqui nessa terra, esqueça, rejeite esses outros deuses que você tinha e venha para Cristo, pois a promessa dele é para aqueles que creem, para aqueles que vêm e se entregam a Ele. Como eu disse, aquele que permanecer nos pecados, morrerá nos seus pecados. Mas aquele que rejeitar os pecados e se entregar para Cristo, receberá a vida, vida eterna em Cristo Jesus. Arrependa-se do seu pecado, credes no Evangelho e receba a vida eterna em Cristo Jesus. Nesse momento eu gostaria de orar por você, pedindo a Deus que te abençoe com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, bendito seja o teu nome, bendito és tu, o único, verdadeiro e soberano Deus. Nenhum ser ou Deus se compare ou se iguale a ti, pois tu és único. Pai, essa pessoa que ouviu essa palavra precisa de força, precisa de determinação, precisa de fé. A tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela pregação da palavra de Cristo. E também nos diz que é o teu Espírito Santo que distribui os dons a cada um conforme ele quer. Então eu te peço que seja da vontade do Espírito derramar essa fé sobrenatural sobre as nossas vidas, porque carecemos de ti para viver, para andar em santidade, em temor, em devoção. Guia-nos pelas águas de descanso e refrigera nossa alma por amor do teu nome. Assim eu te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vai fazer e por tudo que está fazendo por nós. Que assim seja. Amém. E graças a Deus. Eu te abençoo em nome de Jesus Cristo. Amém.